Nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 9 de maio de 2025, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E embora o Putin tenha prometido um cessar-fogo de 3 dias, que ele falou que ia fazer cessar-fogo, não sei o que lá, na verdade não teve cessar-fogo nenhum, continuam os ataques do mesmo jeito aqui. É lógico, a Ucrânia em momento algum prometeu nada, continua atacando também, né? Mas de qualquer forma não temos nenhuma grande mudança aqui, embora tenham alguns detalhes sobre possível combate aqui em Olesk, o que seria realmente uma coisa inesperada, né? Aqui no Rio de Dnipro, vocês sabem, a margem direita ou margem norte está ocupada pelos ucranianos, a margem esquerda ou margem sul está ocupada pelos russos. Então, se a gente tem combate aqui na margem sul, é sinal de que os ucranianos cruzaram o rio, mas a gente não tem muita informação. O mais provável é que seja só um grupo de reconhecimento que veio aqui no sul para fazer reconhecimento visual de alguma coisa, ou seja, não é um avanço ucraniano aqui, apenas uma ação ucraniana por aqui. Fora isso, na linha de frente, nenhuma mudança. E, além disso, a gente tem as informações sobre o 9 de maio lá na Rússia, né? Lá em Moscou está tendo o desfile do 9 de maio. E a grande notícia que a gente tem é a vergonha profunda brasileira do pinguço corrupto tá lá no 9 de maio, né? Ele tá como o coadjuvante do coadjuvante, o Putin tá todo amores para o Xi Jinping, só o Xi Jinping importa. Os outros chefes de Estado foram colocados numa cabine ao lado, assim, que mal veem o Xi Jinping e o Putin. Na cabine principal está o Xi Jinping e o Putin, né? O Lula, quando foi encontrar com o Putin ontem, abraçou o Putin calorosamente, coisa e tal, uma coisa vergonhosa que mostra claramente a cara desse pinguço corrupto. Motivo de vergonha para todos nós brasileiros ter um presidente dessa laia, né? Eu avisei, né? Eu posso dizer isso, eu avisei. Bolsonaro era ruim, ruim sim, tava do lado dos russos, também lambeu o saco do Putin também. Mas o Lula é muito pior. O Lula é isso dobrado, é o triplo disso aí. O Lula ama o Putin, né? Mas temos também algumas boas notícias, né? Está havendo uma reunião de secretários de defesa da Europa em Lviv, aqui justamente para planejamento de ajuda para a Ucrânia, o que é uma boa notícia. E também ontem o Zelensky conversou por telefone com o Trump e parece que a conversa foi boa, tá? Outra coisa também, a Verovna Rada, né, a Câmara dos Deputados da Ucrânia, aprovou o acordo de minerais com os Estados Unidos. Então vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Eu Era de Direita, Agora Sou Libertário, versão brasileira Herbert Richards e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Antes da gente entrar no assunto, deixa eu reproduzir para vocês aqui o recado dos brasileiros que estão lá na Ucrânia. Isso daqui é uma parte, tá, dos brasileiros que estão lá na Ucrânia com Alex Silva e eles estão mandando um recado aqui para o Lula, que eu acho que reflete muito bem o que eu penso também. Eu também estou envergonhado do presidente brasileiro estar lá lambendo o saco do Putin. Somos uma unidade de brasileiros lutando aqui na Ucrânia por justiça e liberdade. Todos nós viemos do Brasil para lutar ao lado do povo ucraniano. E aqui, todos nós brasileiros pedimos desculpa formalmente ao povo ucraniano pelo fato do presidente do Brasil, Lula da Silva, ter ido à Rússia apoiar o Putin. Isso é uma vergonha. Nós, como brasileiros, repudiamos essa ida do Lula neste 9 de maio, prestigiar ali os russos que invadiram a Ucrânia, que destroem as cidades ucranianas e que matam as famílias ucranianas. Isso é uma vergonha. Muitos brasileiros já deram a vida aqui na Ucrânia pela liberdade, pela justiça, não somente da Ucrânia, mas também do mundo inteiro. Então nós repudiamos a ida do Lula neste 9 de maio, prestigiar o exército genocida do Vladimir Putin. Todos aqui e outros brasileiros de outra unidade repudiamos isso. Falamos aqui para os ucranianos de coração, em nome do povo brasileiro também. E pedimos desculpas a vocês pelo nosso presidente, que não nos representa, que se trata de um ex-presidiário, de um corrupto, de um ladrão, que foi solto por uma Suprema Corte de bandidos para concorrer à eleição. E no caso, nós aqui, nesse momento,
nos desculpamos com o povo ucraniano. Deus tenha misericórdia do Brasil, Slava a Ucraína. Muito bacana, eu faço minhas as palavras do Alex Silva, concordo plenamente, é uma vergonha sem nome, sem tamanho, esse idiota desse pinguço corrupto tá lá na Rússia. E a gente vai mostrar as imagens, o cara tá totalmente subserviente ao Putin, né? Porque talvez ele esteja achando que o Putin é a última saída dele. Esse pessoal que fica achando que a propaganda russa vai salvar ele na internet e coisa e tal, eu já falei para o pessoal que isso é uma ilusão, tanto da direita quanto da esquerda, de algumas pessoas na direita e algumas pessoas na esquerda, né? Bom, durante o dia, como a gente falou, não teve cessar-fogo, não teve drone Shahid, tá? Não teve ataque com drone Shahid, mas continuaram todos os combates aqui na linha de frente normalmente, ou seja, não teve cessar-fogo de forma alguma. Mais uma vez os russos inventaram essa história, era de brincadeira esse cessar-fogo, né? Aqui o pessoal falando que os russos tentaram avançar em Pokrovsk e foram destruídos, tem aqui a imagem dos russos destruídos, enfim. Continuaram os ataques na linha de frente, mas sem nenhuma grande novidade, né? E tem uma outra coisa que está acontecendo aqui, segundo o David G, ele está dizendo que tem ucranianos no lado esquerdo, na margem esquerda do rio de Dnipro, né, na região de Kherson. Parece que estão lutando no ponto de desembarque aqui, seria nessa região aqui em Olesk. Os ucranianos já chegaram a tomar essa região aqui uma época, depois saíram, agora aparentemente voltaram. Eu não creio que isso seja, como eu falei para vocês, uma grande invasão ou uma nova ofensiva ucraniana aqui, até porque o rio aqui é muito largo, dificulta muito esse tipo de operação. Pode ser, um grupo de reconhecimento que está fazendo algum tipo de trabalho avançado aqui na frente e entrou em contato com os russos, é o mais provável isso daí. Fora isso, não tem nenhum grande avanço, tem aqui informações sobre a dominância ucraniana com drones FPV que se estendem 25 quilômetros dentro da linha de frente, e os russos estão aqui desesperados com isso, porque, de novo, os ucranianos têm uma grande vantagem na linha de frente com relação a isso, né? Os russos estão falando também que não está tendo, neste momento, ataque a Moscou com drones, tá? Os ucranianos não fizeram ataque a Moscou com drones. Como eu falei para vocês, eu achava pouco provável isso, justamente porque o Zelensky não ia querer criar um atrito diplomático desse tamanho, por mais que eu achasse lindo se tivesse uma explosão lá em Moscou e morresse todo mundo, eu achava ótimo. Mas a verdade é que isso criaria embaraços diplomáticos para a Ucrânia significativos, então em Moscou eles não estão atacando, mas teve muito ataque de drone ucraniano na Crimeia e no sul da Rússia, tá? Então os ucranianos estão aproveitando para fazer esses ataques no sul da Rússia e na Crimeia. Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre as comemorações lá do Putin, coisa e tal, como é que ele está tentando usar isso para mostrar que ele não está isolado, que ele tem pessoas do lado dele. Ele está querendo firmar um polo anti-americano do outro lado, né? A história é essa, está ficando os Estados Unidos de um lado e está se criando um polo anti-americano do outro lado, que o Putin espera conseguir aglutinar em torno dele, né? É lógico que quem é importante nesse caso é o Xi Jinping, e eu não creio que ele vá conseguir fazer isso, porque, como vocês sabem, é um bando de ditadura e ninguém confia em ninguém, não tem como confiar em ditadura, nem ditadura confia em ditadura. Então, isso vai ser um fracasso, esse negócio, né? Havia expectativa dessas pessoas que o mundo se uniria contra os Estados Unidos por conta das tarifas do Trump. Mas a verdade é que, embora isso tenha criado, sim, algum ressentimento no resto do mundo, o mundo livre vai continuar sendo o mundo livre e vai continuar apoiando os Estados Unidos, que não deixa de ser livre por estar com o Donald Trump botando tarifas aí no resto do mundo, né? É um erro dele, eu não tenho dúvida disso, mas o mundo não vai também abandonar os Estados Unidos assim, né? Bom, lá em Moscou, os preparativos para o desfile foram enormes, tá? Toda essa área aqui foi fechada e isolada, ninguém entra, ninguém sai, é um fechamento total aqui dessa área do centro aqui, enquanto está havendo o desfile. Você pode ver aqui imagens à noite, tudo parado, um monte de guarda, todos os policiais do FSB, do SVO e de várias outras unidades russas lá estão trabalhando hoje, ninguém está de férias, ninguém está cancelado, todo mundo trabalhando para fazer essa parada. A preocupação do Putin é absurda, né? Porque, de novo, o Putin está sem saída, né? Ele esperava que o Trump ganhasse essa guerra para ele, mas o Trump não ganhou essa guerra para ele. E a gente vai ver mais adiante que, na verdade, está piorando, está ficando cada vez mais crítica a situação para o Putin, né? O que resta para o Putin é o Xi Jinping, só que o Xi Jinping também está com problemas também, né?
Bom, e como é que foi o desfile? Já começou o desfile, já tá lá a parada da vergonha, a parada gay lá da Rússia, com um monte de homossexual aqui vestido de vestidinho verde, e aqui o homossexual master aqui tá falando besteira, e vocês podem ver que no palanque dele está o Xi Jinping e alguns oficiais da época da Segunda Guerra Mundial, né? Pessoas heróis da Segunda Guerra Mundial, né? Então, esse daqui é o palanque. E os outros presidentes estão num palanque ao lado, meio afastado, não dando nem bola. Só o Xi Jinping importa pro Putin. Ele queria o Lula lá, queria o Vucic, os outros idiotas todos aí, seguidores dele, né? O Maduro, o ditador de Cuba, o Dias-Canel. Ele queria esse pessoal só para dizer que, né, que tem apoio. É só o lava-pé, né? O que eu acho impressionante, como é que o Brasil vai se submeter à Rússia desse jeito, vergonhosamente, como o Lula fez? Porque a verdade é que o Brasil é maior do que a Rússia. Não territorialmente. Territorialmente a Rússia é maior, mas se você pegar até território economicamente aproveitável, o Brasil é maior que a Rússia. E mais do que isso, tem uma economia maior do que a Rússia, tem uma população maior do que a Rússia. Que história é essa do presidente brasileiro ir lá lamber o pé do cara lá da Rússia, né? Que lógica tem isso, né? Aqui, ó, tá aqui algumas imagens aqui. O pessoal tá colocando que, segundo a The Economist, a parada do dia da vitória está mostrando fraqueza, muito menos veículos do que normalmente tinha nos anos anteriores, né? Então o Putin teve que dar um jeito de viver alguma coisa, pegou tanques emprestados do Cazaquistão para poder fazer a parada em Moscou, porque a verdade é que não tem tanques suficientes para se mostrar lá. Diz que vai ter o desfile do Oreshnik. O Oreshnik, vocês sabem, os russos dispararam um Oreshnik que atingiu uma casa lá em Dnipro. Eu estava lá na Ucrânia na época, quando teve isso. Causou basicamente só danos materiais, não causou morte de ninguém, só feridos. E os outros dois que ele usou, ele perdeu, ele não conseguiu funcionar, deu errado. Ou seja, é um míssil que falhou em todos os aspectos. E, no entanto, o Putin continua dizendo que não, que é um míssil fantástico, não sei o que lá, vai ter desfile do Oreshnik, não sei o que lá. Ah, teve os generais norte-coreanos. O Kim Jong-un não foi nesse desfile, mas os generais norte-coreanos foram lá e o Putin foi lá cumprimentar eles, né? Obrigado pela carne, né? Obrigado pelas linhas de carne aí para carne moída que vocês mandaram aqui, né? E tá aqui do lado, olha só como é que é muito engraçado isso, né? Porque você vai ver depois o quanto que o Lula é submisso ao Putin, o quanto que o Lula tá lambendo o saco do Putin, né? Agora o Putin só quer saber do Xi Jinping, meu. O Putin tá ali quase lambendo o Xi. Se o Xi Jinping pediu, oh, abaixa aqui, me dá uma chupadinha, o Putin faz, cara. Na hora ali, não tem problema nenhum aqui. Aqui, olha só o Putin falando, o Xi Jinping nem aí. E o Putin tentando puxar assunto e não sei o que lá, e falando, né? E não sei o que lá, chamando o tradutor para conversar com o Xi Jinping e coisa e tal. É o que eu falo pra vocês, cara. O Putin é um idiota completo. Dá pra ver a cara dele de mongol que estuprou sueca, né? E acabou criando a raça russa, né? Os russos, vocês sabem, né? É o estupro dos eslavos pelos mongóis, né? O que gerou os russos. É diferente na Ucrânia, tá? A Ucrânia são os eslavos mesmo. A Rússia foi domínio mongol por muito tempo, e inclusive cresceu devido ao domínio mongol, empregando táticas mongóis de ataque depois disso, né? São os bastardos dos mongóis que estupraram os eslavos lá. Olha, e repara, olha só, olha essa cara, vê se não tem uma cara de mongol esse cara aqui, olha só que absurdo isso, né? Do Gengis Khan da vida do cara lá. Enfim, essa é a tristeza, o Putin totalmente submisso ao Xi Jinping ali, né? Bom, isso aqui, olha o Lula, aqui, isso aqui não sou eu que escrevi não, aqui, ó. Lula loves Putin. Fica claro para todo mundo, o mundo inteiro tá vendo que o Lula ama o Putin. E é o que eu falei para vocês, eu avisei isso nas eleições. O Bolsonaro tá errado com a Rússia? Tá, eu critiquei ele o tempo todo com o erro dele. Aliás, eu acho ainda maior o erro dele agora, vendo em retrospectiva, porque se ele tivesse ficado do lado certo, isso seria uma carta para ele em termos de relações exteriores enorme. Da mesma forma que o Biden acabou ajudando o Lula aqui no Brasil, acabou apoiando o Lula aqui no Brasil, se o Bolsonaro apoia a Ucrânia na guerra, se o Bolsonaro fica do lado dos Estados Unidos nessa guerra, a coisa teria sido outra, poderia ter sido outra. Né? A Europa teria também essa carta do Bolsonaro, ou seja, foi um erro idiota do Bolsonaro ficar do lado da Rússia. E não tem meio termo, não tem neutralidade nessa guerra. Se você não está do lado da Ucrânia, você está do lado da Rússia. Enfim, eu critiquei muito o Bolsonaro, mas eu sempre deixei claro isso. O Lula é muito pior. O Lula ama ditaduras. O Lula adora tudo quanto é ditador do mundo. E olha a prova disso aqui. O Putin chega a ficar constrangido. Você vai ver porque o Lula quer beijar o cara, quer abraçar o cara, tá ali quase um tesão homossexual com o Putin. E olha só.
Aí o Lula vai lá, quer abraçar, o Putin dá a mão pro cara, né? Aí o Lula fala, aí não, vamos, fica ali, vai pra lá, seu lado é pra lá, ó. O Lula querendo abraçar o cara, querendo falar com ele, não sei o que lá, o Putin, não, é pra lá, ó, fica ali, pro lado de lá, é isso, é pra lá, é isso. Tá ok, já sei que você tá aqui, valeu, fica pra lá. Cara, que coisa vergonhosa isso, bicho, que coisa vergonhosa. Bom, continua o caos nos aeroportos lá de Moscou, né? Esse aeroporto aqui é na Turquia, tá? Não é em Moscou não, mas o que aconteceu? Com os aeroportos de Moscou fechados, a Turquia ainda é um país que tem voos de Moscou para a Turquia, então muitos russos acabam passeando na Turquia e ficaram presos na Turquia. Isso daqui é a fila de gente querendo voltar para a Rússia e sem voo, porque cancelaram os voos por causa dos drones ucranianos, né? E aqui também nos aeroportos lá de Moscou também continua a confusão completa nos aeroportos de lá, por conta justamente dos cancelamentos de voos que teve nos últimos dias aqui, né? A Ucrânia não quis atingir Moscou hoje, eu avisei para vocês que eles não fariam isso, segundo os russos, porque o Xi Jinping pediu, mas eu acho que não é nem isso, né? É porque o Zelensky viu que seria realmente, acabaria gerando embaraços diplomáticos grandes se atingisse Moscou, né? Então deixou quieto isso daí, né? Isso era esperado, mas está atacando o sul da Rússia e a Crimeia também. Bom, falando sobre as coisas positivas, tá? Teve um encontro de ministros das Relações Exteriores lá em Lviv. Então um monte de ministros das Relações Exteriores da Europa está em Lviv. Eles prestaram homenagem aos ucranianos falecidos na Segunda Guerra Mundial, né? A Ucrânia, lembra, era 40% da força da União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Então o pessoal que chegou lá em Berlim, que realmente ajudou a lutar contra os nazistas, uma boa parte deles era ucraniano, né? Enfim, o pessoal fez uma homenagem lá a essas pessoas, e está também o ministro da Relação Exterior da Alemanha, o novo, que chegou na Ucrânia para a primeira visita dele. Eles estão em Lviv, tá? Estão aqui na Lviv, é nessa cidade aqui bem no oeste da Ucrânia. Eu tive lá também quando eu fui na Ucrânia da primeira vez, uma cidade linda, Lviv, lindíssima cidade. E é pertinho da Polônia também, então é mais fácil para esse pessoal ir e voltar de lá, né? Espero que boas notícias saiam desse encontro, né? Tem algumas boas notícias. Por exemplo, a Inglaterra sancionou 100 navios da frota cinzenta do Putin, né? Aqueles navios que estão sem documentação, sem nada, que a Rússia usa para embarcar óleo, mas que são totalmente ilegais e que são um risco enorme, porque não sofrem manutenção, não tem suspensão periódica, então podem falhar, podem acabar liberando petróleo e gerar um problema sério por ali, né? Então 100 navios sancionados pela Inglaterra é uma excelente notícia isso. Bom, tem uma outra coisa curiosa, está havendo um grande escândalo, né, na Hungria com a liberação de informações do governo do Orbán. Está um escândalo enorme. A gente já falou ontem sobre uma gravação do chefe das Forças Armadas húngara falando sobre afastar oficiais ligados à OTAN. Ou seja, o Orbán literalmente fazendo com que a Hungria se afaste da OTAN. E aí é outra coisa que eu falo para vocês, né? O absurdo que é o Bolsonaro ficar próximo do Orbán também. O Bolsonaro tem que se distanciar desse pessoal. Esse pessoal é pró-Rússia. Pró-Rússia é o Lula, não é o lado certo da coisa, né? Enfim, mas também o SBU, que é a Polícia Federal Ucraniana, descobriu uma rede de espiões na Zacarpátia fazendo ações. Eles estavam fazendo inteligência militar, pegando informações sobre pessoas locais, as defesas que a Ucrânia tem. Ou seja, dá a impressão de que a Hungria estava planejando um ataque à Ucrânia. Será que é isso que o Orbán está planejando para tentar se manter na Hungria? Porque, lembra, tem eleição agora na Hungria e o Orbán deve perder o cargo dele, deve ganhar o cara da oposição, que é fortemente pró-Ucrânia. É lógico, o Putin não está satisfeito com isso. É lógico, o Orbán também não está satisfeito com isso. O que o Orbán pode fazer nessa história? Ele pode começar uma guerra contra a Ucrânia para tentar dizer que não, estamos em guerra, não posso ter eleição agora, temos que continuar aqui, né? Isso é um absurdo, né? Isso é uma coisa absurda, por quê? Porque seria a Hungria começando a guerra, né? 2 suspeitos foram presos por traição com pena de prisão perpétua, né? Bom, outra boa notícia que saiu, o parlamento ucraniano, a Verovna Rada, oficialmente ratificou o acordo de minerais com os Estados Unidos, 338 votos sim, contra 9 abstenções, nenhum voto não.
Então, um excelente resultado, uma maioria quase unânime. Todo mundo sabe que é um bom acordo para a Ucrânia. O Zelensky fez um pronunciamento aqui. Eu sou grato a todo mundo que trabalhou nessa parceria, nesse acordo de parceria com os Estados Unidos, todos os 338 membros do parlamento que votaram em favor do acordo. E, bom, então, ou seja, agradecendo a todo mundo que participou disso daqui, né? E, além disso, ele falou que vai conversar com o Trump, e teve já essa conversa entre o Zelensky e o Trump, e depois disso tivemos duas sinalizações positivas. O Zelensky disse que foi um acordo muito bom, congratulamos as nações no dia da vitória na Europa, a vitória sobre o nazismo. Lembra, a Europa comemora no dia 8 de maio, a Rússia comemora no dia 9 de maio, né? E isso porque o acordo, a rendição de Berlim foi assinada tarde da noite, era quase meia-noite na Europa, mas no dia 8 de maio. Em Moscou já era 9 de maio, já era madrugada do dia 9 de maio, né? Bom, então o Zelensky falou, disse que foi muito bom o papo com o Trump, e que acha que que ele confirmou que quer o fim da guerra, e que vai ajudar e coisa e tal, e apoia a nosso cessar-fogo. Nós concordamos em outros contatos no futuro, né? E o Trump também falou aqui no Trump Social, falando que as conversas entre a Rússia e a Ucrânia continuam, e os Estados Unidos pedem por 30 dias de cessar-fogo incondicional para a conversa de paz, e não sei o que lá. Enfim, o que ele está dizendo aqui é que ele está repetindo o que o Zelensky falou, porque o Zelensky pediu esse cessar-fogo de 30 dias, né? Essa é a proposta ucraniana. Vamos fazer um cessar-fogo de 30 dias e a gente pode conversar sobre como é que seria esse acordo de paz definitivo no final. Enfim, eu não acho que vai ter esse cessar-fogo, lamento informar vocês, não acho que vai ter acordo de paz, mas o fato do Trump ter repetido as palavras do Zelensky praticamente mostra aquele fenômeno que eu estou te falando. O Trump já percebeu que tem problemas nessa história, que o Putin está de sacanagem com ele, que ele está sendo traído por alguns auxiliares mais pró-Rússia ali perto dele, e está começando a querer fazer a coisa certa, ir para o lado certo da coisa, né? Bom, até o Vance, cara, até o Vance falou aqui, fez as visões dele sobre a Ucrânia, que ele não quer que a Ucrânia colapse, que a Rússia não pode esperar que seja dado o território que eles nem conquistaram ainda, que não sei o que lá. Não, já seria um absurdo os Estados Unidos reconhecer território que já foi ocupado ilegalmente pela Rússia, isso é um absurdo. Mas entenda, o Vance falar isso daqui já é um avanço, né? Mais do que isso, eu achei essa frase aqui muito significativa do Vance, olha só. O que poderia me preocupar é se a gente se concluir que os russos não estão entrando em negociações em boa fé. Oh, será que até o Vance está acordando e está percebendo que o Putin está fazendo ele de putinhas? Está fazendo o Trump e o Vance de putinhas dele, né? E se isso acontecer, sim, nós vamos ir embora, né? Nós vamos sair disso daqui, né? Pô, o mínimo, né? É o que eu falo para vocês que vai acontecer inevitavelmente. Primeiro, essas negociações de paz não vão a lugar nenhum, em algum momento isso vai parar. Segundo lugar, esse pessoal lá da administração Trump vai perceber que não tem outra alternativa que não seja ajudar a Ucrânia. A Rússia é o inimigo, a Ucrânia é quem está do lado dos Estados Unidos. Eles não têm outra alternativa que não seja ajudar o aliado deles nessa guerra. E tomara que isso aconteça muito rápido, né? Por vários motivos, para terminar a guerra, para ter a Ucrânia independente, coisa e tal, mas também para acabar a nossa vergonha de ser brasileiro, né, cara? Putz grila, eu tô morrendo de vergonha de ser brasileiro nesse momento, com um idiota do pinguço corrupto lambendo o Putin lá em Moscou. Eu realmente, tomara que essa guerra tenha uma solução rápida, que os Estados Unidos comece a ajudar a Ucrânia para expulsar esses porcos de lá, para minha vergonha acabar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.